Muito boa noite, sejam bem-vindas para o segundo encontro da nossa Jornada da Consciência. Essa que é a turma ADM Bold, uma turma só de mulheres super poderosas. E primeiro de tudo, primeira coisa que eu quero saber, quem recebeu aqui o e-mail do status? Quero saber quem recebeu. Ah, muito bom. Vou puxar a orelha de quem está com o status júnior. Já vou puxar a orelha, mas vou avisar que dá tempo de reverter essa situação. Tá? Então, de repente, poxa, não deu tempo de entregar, puxa, não participei, esqueci de assistir a gravação. É possível. Tá? Então, vou rapidamente falar aqui para vocês. Acredito que a maioria aqui tenha conseguido ficar no status pleno ou até mesmo no sênior, mas só para a gente recapitular. A cada encontro que vocês participam, ou quando vocês assistem a gravação, né, e fazem também o preenchimento ali do formas de presença, assim como é no ao vivo, tá? A gente contabiliza a participação. Então, isso gera uma pontuação dentro do status, da gamificação. E aí, as outras pontuações são das entregas, das atividades. Então, assim, eu sei que algumas pessoas tiveram dificuldade, inclusive falaram comigo no privado, poxa, eu não estava conseguindo entregar. Ok, a gente procura sanar essas dificuldades, sanar os problemas, entender, mas é ideal que vocês sempre entreguem as atividades dentro do prazo. Tá? Então, como foi essa semana, vão ser as próximas. Sempre o prazo é segunda-feira até às 11h59. Tá? Então, assim, passou da meia-noite, a gente continua recebendo, a gente deixa aberto lá para receber, mas aí já não conta a ação de vocês. Tá? Então, como foi a primeira semana, o que a gente combinou aqui internamente? Tá? E eu estou trazendo isso para vocês. Quem não conseguiu fazer na primeira semana, poxa, não consegui terminar, entreguei uma atividade só, ficaram faltando 3, façam. O que a gente vai fazer para esta primeira semana, caráter de exceção, ao invés de contar um ponto para cada atividade e para a participação de vocês, a gente vai considerar 50%, vai considerar meio ponto. Ok? Então, assim, são 4 atividades que tem lá. Entrega as 4, 2 vão valer. Isso significa que você já tem 50% de chance de aumentar o seu status para não ficar como júnior. Por quê? O único status que não avança para a próxima etapa, para a próxima jornada, e que não recebe certificado é o júnior. Por quê? Significa que você não conseguiu alcançar nem 60% daquilo que a gente esperava. Ok? Então, sempre que você alcançar o pleno ou o sênior, você vai avançar. Tanto para receber o certificado, quanto para ir para a próxima jornada. Tá? Diferença entre um e outro. Quem termina como sênior sempre tem uma vantagem, vamos dizer assim, em relação às oportunidades de mentoria, principalmente. Então, se a gente tiver, por exemplo, vou pegar nomes aleatórios, tá bom? Sempre assim, o que eu estou vendo o rostinho aqui, eu vou falar, tá? Então, tem a Letícia Afonso e a Ana Vitória. Vamos supor que a Ana Vitória ficou como pleno e a Letícia ficou como sênior. Se eu tiver que colocar um mentor para fazer a mentoria individual, a Letícia tem prioridade porque ela terminou como sênior. Então, primeiro vai ser para ela, depois vai para a Ana Vitória, assim que a gente tiver o próximo mentor disponível. Ficou claro isso para vocês? Tá? Por que a gente faz isso? Porque é a única forma que a gente tem de dimensionar um pouquinho mais como quem está fazendo atividade, quem não está fazendo, quem está entregando, quem não está. Porque aqui é como eu falei, a gente não vai dar nota para vocês. Tirou nota 10, tirou nota 5. Não. Né? Porque cada entrega que vocês fazem é individual, é pessoal. Então, assim, o que você colocou ali é importante para você. Não sou eu que vou julgar. Tinha que escrever mais, tinha que escrever menos. Não, pelo contrário. Eu quero que vocês escrevam tudo que fizer sentido para vocês. Mas aí a gente vai contabilizando essas entregas e também, como eu já disse, a participação de vocês. Né? A gente tem a participação aqui no ao vivo, então eu sei quem está participando no ao vivo, eu sei quem está assistindo a gravação, mas está interagindo
com as atividades, com as coisas do grupo, né? Essa semana, a gente já começa a ter mais interação no grupo. Tá? Então, a partir de amanhã, vocês já vão ver. Vai ter dia que vai ter uma enquete, vai ter dia que vai ter um tema de discussão. Tudo isso a gente está olhando aqui. Ok? Dito tudo isso, quero saber o seguinte: alguém ainda está com dificuldade de acessar a plataforma do Google Sala de Aula? Porque se tiver com dificuldade, me chama no privado, tá? Se for algo, alguma dúvida, alguma coisa, pode trazer aqui, a gente já tenta tirar para todo mundo, mas se não, me chama no privado para eu poder tentar esclarecer isso para vocês de uma forma que faça sentido e que seja, que contribua, né? Porque muitas vezes a gente sabe que tem gente que nunca viveu essa experiência do digital, então, poxa, eu não consigo acessar. A gente está aqui para ajudar. Tá? E de forma alguma a gente está aqui pensando, quem não consegue vai ser eliminado. Pelo contrário. Né? Eu imagino que algumas de vocês tenham recebido, inclusive, mensagem nos últimos dias, falando, você não entregou atividade, vem fazer. Ainda dá tempo, vem participar. Porque o que a gente quer é alcançar o maior número de pessoas. Tudo bem? Certinho? Sem dúvidas, podemos seguir? Então, bora lá. O que vocês acharam do primeiro encontro, gente? Valeram as reflexões? Deu bug na cabeça? O que aconteceu? Conta aí. Quem puder abrir o microfone, abre. Se não, coloca aqui no chat, eu vou lendo. Contem para mim, como que foi aí, depois da experiência do primeiro encontro, das primeiras atividades. Vai lá, Bruno, vai lá. Eu achei sensacional. Eu acho que as atividades fez a gente refletir bastante, assim, em relação a como fez o outro se sentir com aquela emoção que a gente estava, que muitas vezes a gente não para refletir sobre isso, né? Então, eu achei muito, muito legal mesmo. Ótimo, legal. Ana, eu vou só inverter, porque a Giovana tinha aberto o microfone antes, tá bom? Eu vou inverter. Vai lá, Giovana. Não, mas para complementar, acho que o que a Bruna falou, até comentei com a minha irmã que a gente está fazendo um curso juntas, né? Aqui a gente brincou, falou assim, põe um desabafo, quase uma terapia ali, responder algumas atividades ali da... Quem é sua irmã? Maria Fernanda, não sei se ela conseguiu chegar aqui já. Eu lembro do nome. Maria Fernanda, eu lembro de ver esse nome. Talvez ela ainda não tenha chegado aqui ainda, mas ela vai entrar já já. Aí a gente comentou, né? Ótimo. Então vamos lá. Deixa eu ver. A Ana Vitória, depois a Ana Clara. E não está saindo o seu... Agora foi. Vai lá. eu pego o jeito. Bom, eu gostei principalmente do encontro ao vivo, Márcio, porque, tipo assim, eu já tenho estudado um pouquinho muito essa questão de você se enxergar, né, do seu emocional, de onde de fato você tem dificuldade, porque eu sempre achei muito fácil alguém falar, eu tenho um controle emocional no meu serviço, se você tem uma equipe boa. Às vezes o seu conflito é alguém que esqueceu uma atividade ali. Mas quando você encontra, de fato, um momento, uma situação que você precisa ter ali uma certa maturidade, onde que você realmente se olha e se enxerga, ok, nesse momento eu não tive o que eu achei que eu conseguia fazer aquele autocontrole e como que reage depois. E eu gostei bastante do seu encontro, da forma que você posicionou, principalmente a questão dos sentimentos, porque você trouxe uma coisa muito simples, ou melhor, uma coisa complexa, né? Porque é muito mais fácil você olhar para os outros do que para si mesmo. Só que você apresentou isso de uma forma muito mastigada, muito detalhada e simples de você estar interpretando, entendeu? E principalmente nas atividades, foi uma autorreflexão bem mais profunda. Porque, principalmente nas questões de você olhar ali a forma como você pensava, reagia no pensamento positivo, imagina depois você ir e ter que pensar numa situação ruim, que desagradou, como que você reagiu, como que você entende, né? Tipo, porque muitas vezes a gente se sente mal, a gente não pensa em como a outra pessoa estava se sentindo naquele momento. Seja numa questão se ela também estava se sentindo mal, ou estava se sentindo bem. Essa autorreflexão dos dois lados foi uma coisa que antigamente eu não pensava, e agora eu já começo a reparar bem mais no meu dia a dia. Muito bom, muito bom. Obrigado pelas suas palavras, pelo reconhecimento, e a ideia é essa mesmo, é fazer com que a gente vá expandindo a nossa mente, os nossos horizontes, porque senão não adianta, né? A gente vive em sociedade, por mais que a gente não queira, né? Muitas vezes a gente fala, não, eu não quero ficar sozinho no meu canto. A gente vive em sociedade.
E tem nossa família, tem os colegas de trabalho, tem os colegas de escola, tem sempre rodeado de pessoas. Muito bom. Ana Clara, quero te ouvir. Primeiramente, boa noite. Boa noite. Minha parte que eu queria comentar é o fato de eu abrir um pouco o meu leque também sobre essa escala de emoções, que muitas vezes a gente... Ai, como é que foi seu dia? Ah, foi normal. Que emoção é essa? Normal, né? O que é normal, um dia bom, né? um dia ruim? É a primeira coisa que a gente pensa. Foi um dia bom? Foi um dia ruim? Aí a gente pensa em pequenas partes do nosso dia, como é que foi nossas atividades, se foi um susto, se foi cansativo, ou se a gente só se sentiu grato ou então animado com alguma pequena conquista nossa. Muitas vezes eu acabei pensando, quando eu cheguei em casa, que eu vi o nosso encontro online, ainda estava no ônibus, eu cheguei em casa e comecei a pensar também um pouco nisso. Eu falei, às vezes a gente só diminui tanto nossas emoções, né, que no final das contas a gente nem sabe exatamente o que aconteceu e só deixa como normal. Exato. E esse encontro foi assim, vamos nos entender um pouquinho, vamos pensar um pouquinho na gente, como é que a gente está se sentindo. É até mesmo uma preparação, como a Ana Vitória, minha irmã, disse, para a gente também pensar no nosso ao redor, como é que está a nossa situação, que às vezes a gente acha que a gente está no controle e a gente, na verdade, não está, né? A gente está ainda seguindo, a gente acha que está no controle, mas é porque a equipe é boa. Então, assim, foi um leque mesmo. Muito bom. E olha, não dava para negar que vocês são irmãs, né? Vocês estão vendo, tá todo mundo vendo esses rostinhos. Teve uma hora que eu olhei e falei assim, gente, mas como que ela conseguiu ficar em duas telinhas ao mesmo tempo? Aí eu falei, não, os nomes são diferentes. Mas maravilhoso. Obrigado, Ana Clara, também. Que bom que está sendo positivo. Gente, eu estou vendo que tem um monte de coisa aqui no chat, eu estou lendo, tá? Eu estou ouvindo os colegas, mas eu estou lendo aqui, tá bom? Vamos lá, Luana, quero te ouvir. Dá para me escutar? Sim, estamos te ouvindo. Eu achei bem interessante, porque normalmente as pessoas acabam, às vezes, se limitando a emoções e meio que você abriu o leque para novos sentimentos, como, por exemplo, os dois pontos de um sentimento negativo. Tem os pontos bons, mas também tem os pontos ruins. Além de você realmente se permitir sentir alguma coisa. Porque algumas pessoas acabam tendo algumas doenças, por exemplo, algumas doenças psicológicas, porque elas não se permitem sentir e soltar aquilo que elas estão passando no momento. Então, foi muito bom refletir para ter um autoconhecimento. Legal, muito bom, Luana, obrigado. Vamos lá, Letícia, quero te ouvir. Mencionei você no começo, agora você briga comigo, vai. Pode falar. Não vou brigar, não. Achei muito bacana as atividades também, acho que eu compartilho do mesmo pensamento de muitas meninas que já comentaram algumas coisas aqui, mas eu achei muito interessante a parte do nomear o sentimento. Eu percebi que na hora de refletir sobre as emoções negativas e positivas, ali na atividade 1 mesmo, eu fiquei muito, ali na roda de sentimentos, eu fiquei muito nos principais. Então, tipo, na hora que eu ia pensar, eu falava, isso aqui é felicidade, é alegria, né? E aí, a hora que você vê a roda de sentimentos, você vê que o sentimento de alegria ali, ele destrincha para vários outros. Então, eu achei muito bacana a gente poder enxergar ali como esses sentimentos principais destrincham em outros, assim. Porque eu percebi que eu tava focando só nos principais mesmo. Então, eu achei muito bacana poder refletir ali, olhando a roda dos sentimentos. Muito bom. E eu vou aproveitar o gancho, Letícia, do que você falou e trazer uma perspectiva ainda um pouco maior. Aquela roda das emoções, dos sentimentos que a gente viu ali, né, que está lá no GC para vocês olharem na atividade, ela reflete quem somos. Porque nós somos daquele tamanho. Né? A gente passa por tudo aquilo. Lembra que eu falei que a gente passa por 1000 emoções e sentimentos diariamente, em 24 horas, a gente vai oscilando? Tá ali, se você olhar ali, tem muita coisa. Né? E muitas vezes a gente tenta simplificar, né? Normalizar coisas que, de repente, não precisa. Né? E como eu disse, lá no primeiro dia, aqui não é uma sessão de terapia, vocês até mencionaram aqui na fala, mas acaba sendo terapêutico. Porque a gente tem o espaço para falar e a gente se ouve. Quando vocês fazem a atividade, vocês estão se ouvindo, mesmo que vocês estejam em silêncio. Porque vocês intimamente estão ali pensando, né? Como você falou agora,
parei lá e comecei a ver que eu estava simplificando demais. E não era, tinha muito mais coisa, tinha muito mais sentimento. Né? Então, vocês colocaram lá algumas emoções. Né? E aí, eu vou fazer um exemplo rápido aqui com vocês. Vocês já sabem o meu nome, vocês já sabem quem eu sou. Né? Então, é muito fácil. Seja para o bom ou seja para o ruim, vocês vão lembrar do meu nome, da minha fisionomia. Mas sabe qual é o jeito mais fácil de a gente gravar o nome de uma pessoa ou conseguir fazer que a outra pessoa grave o nosso nome, lembre da gente? A partir da emoção. Vocês querem ver uma coisa? Eu vou dizer para vocês assim, e é real, tá? Eu já mergulhei com tubarões. Eu não preciso falar meu nome, eu tenho certeza que se a gente se encontrar em outro momento, você vai falar assim, é aquele maluco lá que falou que mergulhou com tubarão. Por quê? A hora que eu trago essa fala, eu estou jogando emoção para vocês. Teve gente que fez assim, como assim? Que doido. Imagina, aquele bicho no fundo do mar. Né? Tem gente que fez assim, nossa, que interessante. Caramba, que é isso? Do que ele está falando? Eu gerei algum tipo de emoção em vocês. Seja bom ou seja ruim. Seja legal ou não seja legal. Por quê? Gerou impacto. Então, tudo que a gente faz gera algum tipo de emoção, gera algum tipo de impacto. E tudo aquilo que a gente vivencia também. Por isso é tão importante a gente não fechar isso, não simplificar tanto. Porque senão a gente começa a simplificar demais coisas que a gente precisaria viver, que a gente precisa vivenciar. Ok? Faz sentido? Olha, eu li algumas coisas maravilhosas aqui, ó. O pessoal falando que as atividades foram maravilhosas, né? E que ampliou o leque, ampliou reflexão, autoanálise. Maravilhoso, maravilhoso, assim. Fico muito feliz de a gente alcançar, e é esse lugar que a gente quer alcançar, e como eu disse, sempre com o olhar de para onde eu vou e para onde eu consigo alcançar. Tudo que a gente está falando aqui nesse primeiro momento, a gente continua olhando para a empregabilidade, para mercado de trabalho, para empreendedorismo, seja lá o que for, pensando profissionalmente. Mas primeiro a gente tem que pensar pessoalmente. E aí, eu quero trazer uma pergunta para vocês. Vou pedir para vocês compartilharem aqui, ou compartilharem pelo chat, né? Se vocês quiserem abrir microfone, sempre é muito bom, mas se não, pode ser pelo chat. Mas eu quero que vocês me respondam esta pergunta aqui, ó. Vou colocar na tela para vocês. Essa simples pergunta, super fácil, assim, uma pergunta que, ó, a gente responde piscando os olhos. Quais são os seus sonhos? Que sonhos você tem? E aqui eu não estou falando de um único sonho. Ah, eu quero ganhar dinheiro. Ah, eu quero ser mãe. Ah, eu quero casar. Não, eu estou falando de sonhos, um leque assim, gigantesco, gigantesco. Tudo que vocês podem sonhar. De pequeno, de grande, de curto prazo, de médio prazo. Tudo. Quais são os sonhos de vocês? Conta aí para mim. Ou pelo menos alguns, vai, se tem gente que fala assim, eu tenho uma lista, tá bom, então me fala os 2 primeiros. Né? O que vocês têm de sonho? Vamos lá, meninas. Quero saber de sonhos. Bom, Marcos, eu vou falar. Vai lá. Eu tenho, né, igual você disse, eu tenho vários sonhos aí. Eu acho que é até difícil a gente acabar escolhendo um, mas pensando que está a curto prazo e que é uma coisa que eu vejo que está, vamos dizer assim, um pouco mais perto de acontecer e que eu consigo ali correr atrás, é o lado profissional, né? Então, o meu sonho realmente é ser uma boa profissional. Eu faço psicologia e faço também gestão de recursos humanos. E eu busco sempre isso, sabe? Estar me aprimorando, estudando. Então, acho que um dos principais sonhos agora é o lado profissional, é ser uma boa profissional na área. Tá, beleza. Aí,
Guarda esse sonho, que esse daí é importante. Que outro sonho, aquele malucão que você tem? Fala um sonho maluco que você tenha. Pode ser ir para a Lua, por exemplo. Fala aí para mim. Fazer um mochilão pela Europa. E por que isso está longe? Por questões financeiras, assim, eu falo. Por não ter essa condição de fazer isso, né? Vou te contar uma coisa. Conheço pessoas que com pouquíssimos reais não euros, com pouquíssimos reais foram, tá? Mas tudo bem. De novo. Por isso que eu falei, vamos expandir, tá bom? Vamos expandir. É isso. É ter essa percepção. Gabi, obrigado. Obrigado. Mas... É isso aí. Guarda aí que vocês ainda vão falar muito sobre isso. Vamos lá. Eleusa. Márcia? Oi, tô te ouvindo. Agora tô te ouvindo. Tá me ouvindo, Márcio? Ouvindo, sim. Eu não participei do primeiro encontro, eu tô dentro do carro, então talvez vocês escutarem um barulho. Pera um pouquinho. Acho que quem tá falando é a Márcia. Pera aí, Márcia. Isso, é a Márcia. Não, é que eu passei para a Eleusa primeiro, mas peraí. Então desculpa. Não, vamos só organizar aqui. Deixa só a Eleusa falar, você já fala, pode ser? Pode. Então vamos lá. Eleusa, você está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Tudo bem? Então bora lá. Pode falar. Qual o seu sonho? Olha, meus sonhos Gostei assim, que já falou no plural. Já gostei. Meus sonhos... Adorei. Minha casa, né? Minha construção lá. Ok. Conseguir, tipo assim, né? Melhorar meu lado profissional e, assim, ter um emprego bom para conseguir realizar meus sonhos, que Ótimo. povo ainda, né? Apesar que eu estou na caminhada há muito tempo. Eu quero comprar um carro novo, eu quero trabalhar muito. E Ótimo. fazer uma viagem para fora do Brasil um dia, isso é meu sonho. Ótimo. É isso aí. É isso aí. Não precisa ter tamanho o sonho. Muito bom. Bora lá. Obrigado por enquanto. Vou passar para a Lorena e na sequência eu passo para a Márcia. Vai lá, Lorena. Oi, gente, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Bom, a hora que você falou sonho maluco, eu lembrei. Parte dos meus sonhos eu já realizei. Um deles é o que todo mundo tem, largar tudo e morar na praia. Olha aí. Já fiz isso, mas infelizmente meu marido ficou depressivo, porque a filha dele ficou aqui em Uberlândia. E aí eu estava com o meu filho e a minha mãe, né? Então eu comecei a me sentir egoísta por estar com os meus e falei, então vamos voltar. Então, assim, eu vivi esse sonho durante 1 ano e meio. E foi perfeito, mas não deu. Quanto a um sonho profissional... É legal que você viveu esse sonho. Vivi, foi muita loucura. Larguei tudo, comecei do zero e a hora que a gente estabilizou, a gente voltou e teve que começar do zero de novo. Mas, e aí, durante o tempo que eu fiquei lá, em Balneário, eu estava em Balneário Camboriú, eu falei, gente, eu preciso dar um up na minha vida, porque eu fiquei acomodada, quase 20 anos no telemarketing. Durante esse período, eu fiz processos gerenciais, e aí eu só ficava adiando, fazer uma pós. Eu falei, não, eu tenho que fazer. Aí o tempo lá de Balneário, eu fiz pós em recursos humanos. Legal. MBA. Aí eu falei, eu preciso mudar. Não consegui até hoje um trabalho nos recursos humanos, então, assim, esse é o meu sonho. Eu acabei de entrar numa empresa onde dá essa oportunidade. Eu acredito que a ADM também faça isso. Mas eu falei, vou nessa por enquanto. Claro. E vou seguindo e ver o que vai dar certo. E agora um outro sonho que eu não realizei, eu poderia ter realizado em Balneário, mas meu marido tirou todo o glamour do meu sonho. Porque eu sempre quis ir para Buenos Aires. Tirou o glamour do meu sonho, é ótimo. Tirou, porque eu sempre quis ir para Buenos Aires. E aí ele falou assim, nossa, amor, aqui dá para a gente ir de ônibus. Vai assim. Eu falei, não, eu quero ir de avião, descer no aeroporto. Eu quero realizar direitinho. Então, eu me recusei de ônibus. Falei, o sonho é meu, eu não vou de ônibus. Mas vai acontecer.
Vai acontecer. Então, os meus sonhos, por enquanto, já realizei de ser mãe, de casar, isso que a gente tem quando é adolescente. Então, agora eu estou almejando, eu não almejo muito grande por enquanto, eu vou um passo de cada vez. Então, o que eu almejo Perfeito. agora é ir para um RH e ir para Buenos Aires o dia que der De certo. avião, né? Não é nem de carro nem de ônibus, é de Não, avião. é de avião, tem que ser de avião. Perfeito. Eu concordo com você, tá certíssimo. Obrigado, Lorena. Nada. Márcia, vamos te ouvir, Márcia. Demorei um pouquinho, mas cheguei em você de volta. Vamos lá. Não, não tem problema não. Eu não consegui participar do outro encontro, mas eu tentei fazer as lições, deu um problema. Um sonho eu vou realizar daqui uns meses, que era a tão sonhada cinquentona, né? Eu vou fazer 50 anos. Opa! As minhas amigas falam, Jesus, eu nunca vi na vida uma pessoa que quer fazer 50 anos, mas era assim, eu queria muito. Mas o que é fazer 50 anos? Não é nada, mas é saber que você viveu, que você teve oportunidade de viver, levantar todos os dias, trabalhar, cada dia ser uma pessoa melhor que o dia anterior. Então, para mim, isso já é uma grande vitória. Eu tirei do papel um grande sonho que eu tinha depois que eu fiz uma cirurgia agora em abril. Eu fiz uma cirurgia muito grande, muito agressiva, mas graças a Deus me recuperei muito bem. E eu tinha um sonho de fazer corte e costura. Eu tirei do papel e eu fui fazer. Assim, eu me encontrei muito. Eu sou contadora, né? Desde os meus 11 anos eu trabalho nisso. Mas eu tinha um sonho que era isso, mas assim, um sonho muito maior que eu tenho é para o México. Eu já fui para a Colômbia, o meu maior sonho ainda é para o México, né? E fazer uma viagem muito, assim, tem uns lugares no México que eu sonho em conhecer. E assim, uma das outras, assim, que eu queria muito é me aposentar e fazer uma outra coisa nada a ver com o que eu trabalho, sabe? É justamente isso, um corte e costura, ajudar, sei lá, em determinadas ONG, ajudar um pouco, talvez, um outro ser que dependa muito, sabe? Que não tem uma pessoa para acolher, para ajudar. Eu vejo muito isso aqui, eu sou de Ribeirão, e às vezes você vê um idoso, vê uma pessoa em vulnerabilidade, mas não é porque ela quer, sabe? É isso que eu tenho vontade, mas isso eu não consigo agora. Perfeito, perfeito, Márcia. Primeiro, assim, feliz por saber que você passou pela cirurgia e está bem, e principalmente que está aqui com a gente, porque se você está aqui é porque faz sentido, né? Porque você já passou por desafios, então que bom, fico feliz. E que os outros sonhos venham, eles vão acontecer. Eu também, em breve, farei 50, então estamos juntos. Legal. Eu faço em novembro, você talvez faça um pouquinho antes, pelo que você falou. Faço dia 18 de agosto. Você faz em agosto, eu faço em novembro. Mas, assim, eu acho que é legal você ter, né, essa questão. Era um sonho. E que se lasque os outros que estão achando que não é sonho. As amigas acham que não é sonho. É sonho, pronto, acabou. É seu, você faz o que você quer. Exatamente, é verdade. Muito bom. E foi legal porque você me deu um gancho do que nós vamos falar daqui a pouquinho. Tá? Eu vou voltar, inclusive, na sua fala daqui a pouco, porque a gente vai entrar no tema de hoje mais especificamente. E você falou uma coisa muito legal. Obrigado por enquanto. Vamos lá, vou passar aqui pelo chat rapidinho. Ó, a galera está colocando aqui, trabalhar numa grande organização, trabalhar em multinacional, passar em concurso público, ter estabilidade financeira, deixa eu ver aqui mais, reconhecimento profissional, se desenvolver espiritualmente, ó, bastante coisa, tá vendo? Várias coisas que a gente tem aqui, né? A Karen colocou uma coisa bem legal, tem minha mãe e minha irmã por perto para me ajudar a criar meu filho, está se realizando, olha que bom, está acontecendo. E aí, por que eu perguntei para vocês dos sonhos? Porque a gente vai entrar agora para falar, vocês já devem ter visto lá no calendário que hoje o tema é metodologia Ikigai. Alguém já ouviu falar, conhece sobre Ikigai? Não? Geralmente é pouco conhecido, tá? Geralmente é pouco conhecido. Mas é algo muito, muito legal. É uma filosofia, tá? Japonesa, oriental, que assim, o resumo, ó, a Maria Joana falou que conhece.
O resumo, tá? Vou falar a síntese. O que é a metodologia do Ikigai? Você encontrar o seu propósito de vida. Ela já leu um livro. Tem um livro super legal, indico para quem puder aí adquirir ou pesquisar aí sobre o livro, é super interessante. O Ikigai, ele nada mais é, e estou falando de forma bem simplória, do que você analisar aspectos internos seus para buscar o seu propósito, ou buscar os seus propósitos de vida. Tá? Então aqui, vou apresentar para vocês a mandala. Essa é a mandala do Ikigai. Tá? Então vocês vão ver que ela tem 4 círculos que eles se entrelaçam. Então essa conjunção dos 4, que está aqui no meio, é o que forma o Ikigai. Ou a gente poderia traduzir de uma forma simplória o seu propósito, que é o centro de você. Quem é você? O que você quer? O que você deseja? O que você busca para a sua vida? Ok? E aí a gente vai passar por esses 4 quadrantes. Tá? Como que a gente vai visitar o Ikigai? Não tem uma ordem, tá? Não tem, começa por cima, começa por baixo. Por onde você começar, não vai fazer diferença, porque você vai rodar todos esses quadrantes ou círculos, né? Então a gente tem, vou começar aqui pelo lado direito, a parte superior, só para facilitar a visualização de vocês. A gente tem o encontro do círculo vermelho com o amarelo, onde a gente encontra a nossa missão. Qual é a minha missão? Para quê? Para onde eu quero seguir? O amarelo com o azul, a gente encontra a vocação. Tenho vocação para quê? Tenho vocação para A, para B, para C. Essa é a ideia. Do azul com o verde, a gente vai falar de profissão, de carreira, né? Ou de profissões, porque tem pessoas que fazem o Ikigai e falam assim, nossa, mas eu podia fazer tantas outras coisas. Pode. Talvez você tenha escolhido uma. Né? E não tem problema nenhum você trocar, você mudar, você buscar de outra forma. E aí, do verde para o vermelho, a gente está falando de paixão. E aqui a gente está falando paixão, nada a ver com questão amorosa. Né? Me apaixonei por um menino, por uma menina, por aquela pessoa. Não. Nós estamos falando o que te move de um sentimento muito grande de amor, de paixão, de desejo, de vontade de realizar. Ok? Tudo bem até aqui, meninas? Tudo certinho? Alguma dúvida até aqui? Se tiverem dúvida, podem ir me parando que a gente vai falando, tá? E aí, como que a gente faz? A gente pega essa mandala e vai trabalhar em cima de 4 perguntas, para encontrar cada uma daquelas intersecções de missão, paixão, missão, paixão, vocação e profissão. A primeira que a gente vai olhar é o que eu faço com prazer, com amor, com vontade. Se vocês pegarem essa palavrinha aqui, e separarem, né, a palavra, a gente vai ver o seguinte, tira esse o A, o C cedilha e o outro A, vai ficar motivo para ação, motivo para agir. É isso que significa essa palavra. O que te motiva para agir sem pensar em recompensas, sem pensar em dinheiro? Então eu quero ouvir de vocês, ou quero que vocês coloquem aí no chat. O que você faz, que você faz na vida, que você faz todos os dias, ou que você tem muito prazer em fazer, e que você não precisaria receber nenhum centavo por isso? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Você acredita que... Vai lá, Ana. Perdão, querida, pensei que você tinha Adoro quando sou interrompido. Vai lá. Nossa, me perdoa mesmo, que vergonha. Não é pra se... Eu tô falando a verdade, não é pra pedir perdão, não. É pra falar a verdade. Vai, fale. Olha, comida.
eu faço comida todo dia, uma coisa que eu faria de graça, porque eu já fiz em projeto social de igreja, né, que é o projeto do Sopão, e aí tinha todas as etapas, né, tinha quem produzia, quem ia para a rua Distribuir. pregar o evangelho, distribuir o alimento, né, Tá. e é uma coisa que eu sinto saudade, eu já fiz, já tem um bom tempo, já tem mais de 10 anos. E todo dia eu cozinho e todo dia eu faço isso com muito amor e eu faria assim, fácil, de graça. Perfeito, perfeito. Ó, e você não tá sozinha. Acabei de ver aqui que a Rosângela colocou. Amo cozinhar. Isso, Rosângela, tamo junto. Então, é isso. Ó. Algumas pessoas colocando ajudar pessoas a fazer atividade física. A própria Rosângela colocou pescar, a cuidar de casa. É isso, gente. Quantas coisas, e aqui não é para ficar em uma coisa só, tá? É para relacionar. Quantas coisas você faz com amor verdadeiro? Ah, eu adoro cozinhar. Ah, eu adoro fazer doces. Agora, adoro ajudar as pessoas. Adoro. Tá, eu amo fazer. Coloca na relação. Vocês precisam colocar isso no papel, porque, de novo, assim como vocês falaram das primeiras atividades, essa daqui é uma das atividades onde vocês vão mais encontrar coisas sobre vocês que nem vocês sabiam. Isso eu posso garantir. Ou talvez não lembravam, mas vocês vão ver. Aí a gente vai para a próxima. A próxima. Por isso que eu falei da Márcia, tá? Da Márcia Salgado que falou aqui com a gente. O que o mundo precisa e que eu posso contribuir de alguma forma? E a Márcia agora há pouco falou, né? Ah, eu quero poder ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. Agora eu não consigo, mas eu quero trabalhar para uma ONG, quero ser voluntária. Qual é o valor social disso? Qual é o impacto positivo que você pode proporcionar para pessoas? Né? Ou até mesmo, se a gente expandir para a sociedade como um todo, tem muitas pessoas que eu conheço que falam assim, ah, Márcio, mas não pode ser ajudar uma instituição que cuida de animais abandonados? Pode, não está ajudando de alguma forma a sociedade? Perfeito, vai lá, pode ser. Mas o que eu quero que a gente entenda é o que o mundo precisa. Então você vai identificar uma dor ou algumas dores e necessidades que a nossa sociedade tem e que você pode contribuir. Como você pode contribuir? Né? Eu vi que algumas pessoas colocaram aqui no chat. Ah, eu adoro ajudar pessoas. Legal. Qual é essa forma de ajuda? Como é essa contribuição? Como você pode ajudar? Porque ajudar, a gente pode falar, eu quero ajudar pessoas. Ajudar como? Percebe? Como que eu coloco isso em prática? Como que eu exercito isso? Então pode ser através da escuta, através do aconselhamento, através do acolhimento. Tá bom. Como que você vai fazer isso? Eu tô vendo que vocês estão pondo aqui no chat, está super legal. Estão acompanhando. Então eu quero que vocês pensem nessa pergunta para muito além do que você pode fazer hoje. Tá certo? Não é só porque você pode fazer hoje, é porque você pode fazer para o mundo. Ah, eu acredito que uma das dores que o mundo tem é a questão do lixo. Então eu posso ajudar fazendo uma campanha de reciclagem. Ótimo. Você já pode ajudar sim. Você está ajudando a sociedade. Você está gerando valor social. Faz sentido, meninas? Tá dando para entender aí? Se tiver confuso, gente, me parem, por favor. Me para, porque senão a gente fica confuso. Vamos lá. Maria Fernanda. A Maria Fernanda, que é a irmã da Giovana. Oi, boa noite. É isso, eu liguei, eu levantei a mão sem querer. Desculpa, Márcio. Ah, então tá bom. Pensei que você ia falar. Era para dar um joinha. Então tá bom. Aceitei seu joinha falado. Legal. Então, olha só. Aqui, sabe onde a gente pode cair? Eu vou trazer um exemplo simples. Ah, eu acho que eu sei bastante matemática, eu posso ajudar crianças com reforço escolar gratuitamente. Você não está ajudando?
Não está gerando valor social? Ah, eu escrevo muito bem, eu posso ajudar as pessoas que querem treinar para a redação do Enem. Né? E estou trazendo exemplos assim aleatórios. Né? Mas são coisas que você pode fazer e você precisa saber disso. Por isso que relacionar vai ser fundamental. Né? Eu sei que muitas vezes o pessoal está aqui e já vai escrevendo. A atividade é essa, tá, gente? Já vou antecipar. A atividade de hoje, uma delas é essa daqui. Tá? Vamos lá. Terceira pergunta. Agora aqui a gente está falando de remuneração, tá bom? Agora aqui a gente está falando de dinheirinho na conta. Né? A pessoa fazer um Pix ali no final do dia. Né? O que você pode fazer para ser remunerada? Para receber um pagamento? As meninas falaram, adoro cozinhar. Pode ser cozinhar. Ah, eu amo fazer, poderia ser de graça, mas eu também sei cozinhar bem e posso ser paga por isso. Perfeito. Pode ser. Pode pagar. Alguém pode te pagar por você fazer um prato principal, um doce. Ok. Que mais? O que mais vocês podem fazer? O que mais eu posso fazer? O que mais cada uma de vocês tem habilidade que as outras pessoas possam remunerar vocês? Essa eu quero ouvir. Vamos lá, gente. Deixa eu ver aqui se alguém escreveu já no chat, se não pode escrever, e abra o microfone. Ó, Ana Clara colocou, gosto de trabalhar com contratos, posso ajudar pequenas empresas a formar os contratos sociais, prestação de serviço. Perfeito, é isso aí. Vamos lá, Márcia, você abriu o microfone, pode falar. Não? Quem mais, gente? O que vocês podem fazer aí? Coisas que você até faça no seu dia a dia e de repente nem cobra, mas que poderia cobrar. Eu ajudo minha tia de vez em quando a fazer. Eu gosto muito de trabalho manual. Ok. Então, quando é relacionado à pedraria, eu ajudo ela de vez em quando, na hora que ela está apertada para entregar uma bolsa, alguma coisa, porta guardanapo, então eu faço melhor que ela. E ela fala, não, me ajuda aqui, e aí ela me dá um dinheirinho por isso. Porque eu já tentei eu comprar as coisas para fazer, só que eu fico tão revoltada quando não valorizo o trabalho, que eu falei, eu nunca mais compro nada. Então ela compra e ela me pede ajuda e aí eu ajudo com isso. É Perfeito, muito ruim então, a pessoa que não valoriza o trabalho do outro. infelizmente, isso é uma realidade, acontece mesmo. Mas legal, ó, você percebe que você tem essa habilidade. Então você tem habilidade manual, você pode fazer isso. Né? Independente de ser ajudando a sua tia ou fazendo por sua conta própria, você pode fazer. Ótimo. Legal. Deixa eu ver, Gabriela colocou aqui. Gosto de fazer currículo, posso ajudar as pessoas a aprimorar currículo. Ótimo. E tem muita gente que precisa, viu, Gabi? Muita gente. Muita gente. Eu trabalho, além do Bold, eu faço algumas consultorias e mentorias, e muitas vezes o que eu faço de mentoria e de consultoria de empregabilidade são pessoas, eu entreguei um ontem, inclusive, um rapaz que ele tem já acho que quase 15 anos, de mais ou menos uns 14, 15 anos de profissão, está super bem dentro de um banco de investimentos. Ele falou assim, Márcio, olha o meu currículo. Era de chorar, meus amores. É triste, Márcia. Eu vejo muito isso, porque eu trabalho com recrutamento e seleção hoje, né? Então, assim, eu não gosto de julgar uma pessoa se ela sabe ou não sabe só pelo currículo, porque eu sei que isso acontece muito. Então, eu dou oportunidade para chamar a pessoa para conversar, pelo menos. E aí, eu dou, sem cobrar nada, eu dou uma ajuda de falar, isso aqui você pode melhorar, tudo. E principalmente também para pessoas que estão começando agora no mercado, né? Exatamente. Então, é muito legal. Muito bom. E, ó, você já está escalada, mesmo que você não queira, você já está escalada para avançar para a próxima jornada.
Você já tá. Você que nem pensa em desistir, você já está Pode deixar. escalado. E na próxima jornada você vai ajudar muitas coleguinhas, porque a gente fala muito sobre isso. Tá bom? Combinado. Ótimo. Vamos lá, deixa eu ver quem mais. Ó, a Márcia, que é contadora, falou: poxa, posso ajudar na questão de fazer, elaborar imposto de renda, fazer bijuterias. Olha só, tá vendo? Quantas coisas você já tem de habilidades, mas que às vezes fala assim: ah, eu não sei se eu sei fazer muita coisa. Faz uma relaçãozinha dessa que vocês vão descobrir. Meu Jesus, quanta coisa que eu posso fazer. Vamos lá, vou ouvir a Leide. Leide, Oi, tudo bem? tudo jóia? Desculpa aí o pijama. Fica tranquila, a gente nem tinha percebido. Eu sou formada eu sou analista de sistemas, né? E também cheguei a fazer o 7º período de engenharia de software. No caso, faltava um período, mas aí eu descobri que eu não tinha, assim, não conseguia me desenvolver na área. Então, eu busquei várias coisas, né? E eu me descobri, assim, na costura, sabe? Tira o estresse, tira a ansiedade, né? Então, eu faço roupas de boneca, de Barbie. Olha aí. Aí o que eu pensei fazer para crianças, né, e colecionadores também. E aí para ajudar a sociedade, né, num Dia das Crianças, eu posso ver as roupas, né, os protótipos que ficaram prontos e não entreguei e levar para doar para essas crianças, entendeu? Então vai ser uma coisa que eu gosto de fazer, que vai me dar um retorno financeiro e ainda vou fazer um impacto na sociedade. É isso. Tá vendo, gente? Obrigado, Leide. Nada. Obrigado, adorei a sua fala. Ela já construiu Ikigai, mas não é para parar aqui, viu? Não vem falar assim, já fiz a minha atividade. Não, pode pensar mais um pouquinho que vai sair mais coisa aí. Ah, beleza. Mas adorei. É isso, gente. Percebe, ó? Aqui a Leide já deu um excelente exemplo. Ela já foi conectando uma coisa na outra. E ela falou, ó, de uma habilidade que não tinha nada a ver com a profissão dela, né? Analista de sistemas, engenheira de software, nada a ver, costura, artesanato. E ela pode conectar uma coisa com a outra. E daqui a gente ainda está falando de criatividade, de inovação, de ajuda social. Então, olha quantas coisas a gente vem trazendo a partir de 3 perguntas. E eu nem fui para a 4ª, ainda falta uma. Tá? Então, é disso que a gente está falando. Tá? Então, ó, a Elisa colocou, gosto de fazer pratos doces. Poxa, aí, as pessoas, de repente, podem comprar os seus pratos doces. Poxa, por que não? Tá? E vamos para a 4ª aqui, ó. Olha a última perguntinha, ó. O que você faz muito bem, que você tem muita habilidade, né? E que você acredita que as pessoas valorizam em você. E aqui essa parte dessa pergunta e a segunda parte, né? Quais as maiores habilidades, meus pontos fortes? Aqui a gente está falando de habilidades que você tenha, né, de tudo aquilo que você pode realizar bem, de que você pode fazer, mas também olhar para o outro. O que as pessoas valorizam em você? Sabe aquela coisa que a pessoa fala assim, nossa, mas você faz tão bem isso, puxa vida, olha, que legal, nossa, você escreve bem, você fala bem, você joga bem, você dança bem, você canta bem. São essas habilidades que a gente vai colocar aqui. Tudo bem? Tudo certinho até aqui? E aí, quando a gente faz, né, todo esse processo das 4 perguntas, ou pelo menos, né, dessas 4, ó, a Roberta acabou de colocar, dançar. Poxa, olha a habilidade. Não quer dizer que você vai virar uma bailarina, Roberta, mas você pode chegar ao ponto de virar uma bailarina, por que não? Né? Isabela colocou cantar. De repente você gosta de cantar no seu meio social, mas talvez possa ser até talvez possa ser uma segunda opção, você ir cantar, por exemplo, na festa de aniversário dos seus amigos. Por que não? Então, olha só como é interessante, a gente consegue trazer
algumas coisas. A Gabi colocou, faço uma boa integração de novos colaboradores, para novos cargos, para novas posições. Percebe? Eu já estou encontrando. Vou pegar essa fala da Gabi. Gabi, quando você coloca que você faz uma boa integração, a gente está falando muito mais do que apresentar meia dúzia de slide ou falar 5, 6 regras que a empresa tem. É verdade, Márcio. Eu falo que assim é agregar valor humano na cultura das empresas, assim. E eu falo que é sobre investir no capital humano, né? Porque hoje se fala muito assim em capital financeiramente do colaborador dar aquele retorno que a empresa está precisando, mas não dá tanto valor no colaborador como pessoa, não como uma máquina ali. Então, eu gosto, na integração que eu faço, eu gosto muito de dar esse valor de pessoa mesmo. E, por exemplo, eu dou 45 dias de acompanhar a pessoa, mas assim, eu tenho tanto prazer nisso que eu faço de acompanhar a pessoa, de conversar toda semana, ó, como que tá sendo, tá legal, tá bacana, tá com, né, dúvida, que eu falo, gente, para mim pode passar os 45 dias tranquilo, se passar 50, 2 meses, tô aqui, pode me chamar que a gente conversa e vai dar tudo certo. Legal, então, é sobre isso, Gabi, obrigado. E assim, gente, a gente precisa ter essa identificação, né? Ah, eu faço só porque é um processo de reprodução, ou eu faço porque não? Eu gosto, eu me sinto bem, eu tenho prazer, né? As pessoas valorizam, né? A minha atividade, a minha atuação, o meu posicionamento é sobre isso, né? A Ana Carolina também colocou aqui, amo fazer delicatessen, e na pandemia foi uma segunda fonte de renda. Olha lá, mais um caminho, né? São boas em trabalhos manuais, principalmente o crochê, a Luana colocou. Percebe? Tudo isso agora a gente vai conectar aqui, ó. Ops, peraí. Faltou um. Pera. Gente, roubaram um slide meu aqui. Peraí que eu vou achar. Se eu não achar, eu vou... Roubaram um slide, eu trago ele em seguida. Peraí, deixa eu só mudar. Sumiu o meu slide. Agora a gente vai, deixa eu só... Ao vivo é assim, tá, gente? Me perdoem, mas faltou um aqui que eu não sei onde ele foi parar. Peraí que eu vou achar. Deixa eu ver se ele está aqui. Não está. Gente, sumiu meu slide. Ó, alguém roubou meu slide. Eu vou achar ele. Agora é a hora de a gente olhar para aquelas perguntas. Deixa eu colocar aqui que agora eu vou achar. Quer ver? Dentro da nossa mandala. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é essa. Essa daqui, pronto. Ó, vou compartilhar agora com vocês. Vocês vão ver que agora, dentro daquela estrutura da mandala, a gente vai responder as perguntas. Deixa eu ver aqui. Então é isso aqui, ó. Primeiro eu mostrei para vocês só a mandala com as inscrições internas. Agora a gente vai olhar. O que eu faço muito bem? Lembra a perguntinha do que eu amo fazer? Está aqui, ó. O que eu amo fazer, ele pode estar tanto na minha paixão quanto na minha missão. Eles se juntam, eles se unem. Aí eu venho para o lado, e o que o mundo precisa? Ah, mais acolhimento, mais ajuda, mais apoio social. Ele está dentro, junto com o que eu amo fazer também, que é cuidar de pessoas, por exemplo. Então, ó, eu gosto de cuidar de pessoas, amo cuidar de pessoas. Acredito que o mundo precise disso. Aqui. Eu poderia, inclusive, ser pago para cuidar de pessoas. Alguém colocou aqui no chat, ajudo a cuidar de crianças. Né? Aqui, ó. Então eu saio do amor, passo pela necessidade, venho para o reconhecimento de que eu posso ser remunerada por isso e talvez até virar uma profissão de cuidadora, por exemplo. Eu dei a volta todinha
no círculo do meu Ikigai. Porque eu encontro uma missão, uma vocação que é o cuidar, o zelar por outras pessoas, que pode se tornar também a minha profissão, e eu vou fazer com amor. Né? Não estou dizendo aqui para vocês, gente, e quero que isso fique bem claro, eu não quero dizer para vocês aqui, né, aquele clichê de você tem que fazer com amor, que não precisa receber dinheiro. Não, gente, todo mundo precisa receber dinheiro, tá bom? Todo mundo precisa de dinheiro, porque todo mundo paga a conta. Todo mundo paga boleto. Mas é importante você descobrir aquilo que te faz tão bem, que te gera tanto prazer, ao ponto de você nem precisar pagar. Ou nem precisar receber, quer dizer. Né? Ninguém precisa te pagar. Eu disse para vocês, eu desenvolvo esse trabalho aqui no Bold já há 4 anos. Trabalho como mentor de carreira, mentor de empreendedorismo, para pessoas que buscam o meu trabalho, né, particular, de forma particular, mas eu faço mentorias. Até o começo do ano passado, não, o ano passado todo, por exemplo, eu estava fazendo mentorias, além do programa que a gente faz aqui, eu fazia mentorias para jovens do Gerando Falcões. Eu não sei se todas vocês conhecem, mas Gerando Falcões é uma grande instituição, uma grande operadora aí do terceiro setor, que trabalha muito dentro das comunidades, né? Principalmente aqui em São Paulo, mas já em todo o Brasil, e eles fazem um programa chamado Jovem Falcão, né? Que é um programa até parecido com esse que a gente faz aqui, tem uma particularidade que eles desenvolvem algumas outras habilidades, e aqui a gente foca mais na empregabilidade, e eu estava fazendo, totalmente voluntário. Né? O ano passado inteiro, fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, fazendo um trabalho voluntário para uma instituição que chama PUC Angels. É uma instituição que tem uma conexão próxima com as PUCs, e tinha um propósito social. Né? Mas por que eu fiz isso? Porque eu não tinha boleto para pagar? Não, pelo contrário, meus boletos só aumentaram nesse período, tá, gente? Só aumentaram, o limite da conta estourou, mas era o prazer de fazer, de realizar. Olha, eu vou fazer, eu vou chegar no final do dia, eu sei que minha conta está com saldo negativo, mas o meu saldo está positivo. A minha realização, a minha entrega está positiva. Então, quando eu olho para este Ikigai, se eu fosse falar por mim, tá? E aí tentando trazer um pouco mais de clareza para vocês, né? Espero que ajude, mas eu diria o seguinte: hoje, talvez não exatamente hoje, mas há alguns anos, eu coloco, e se algum de vocês entrar no meu LinkedIn, vocês vão ver que está lá, no título, inclusive, do meu LinkedIn, que eu digo o seguinte: a minha principal missão, meu principal propósito é seguir no meu autodesenvolvimento, no meu desenvolvimento pessoal, para poder contribuir com o máximo de pessoas que cruzarem a minha vida, para que elas possam se desenvolver tanto pessoal quanto profissionalmente. Esse é o meu propósito. Né? É o que eu quero fazer até o fim da minha vida. Claro que eu preciso ganhar dinheiro com isso? Claro que sim. Né? Mas quantas e quantas vezes, assim como a Gabi até comentou agora há pouco, quantas vezes pessoas conversando, falando, puxa vida, não, você trabalha com isso, Marcelo, que legal, puxa, eu estou com dificuldade de fazer isso, fazer... Faz o seguinte, vou te passar meu telefone, me liga aqui e a gente bate um papo, 5 minutos. A pessoa me ligava 2 dias depois, nossa, Márcio, obrigado, puxa, você não sabe o quanto você me ajudou a conseguir um emprego. Você me deu umas dicas que eu consegui melhorar meu currículo, consegui participar do processo seletivo. Eu ganhei alguma coisa com isso? Financeiramente, não. Mas, com certeza, pessoalmente, emocionalmente, meu nível foi lá nas alturas. Tá? E eu não estou dizendo aqui que vocês precisam ter esse mesmo olhar, essa mesma visão. Não, mas é vocês descobrirem o que faz sentido para você. O que é importante para você? O que você pode colocar como propósito? E quando eu falo propósito, eu estou falando propósito de vida que você está vivendo hoje. Pode ser que daqui 2 anos, daqui 5 anos, mude.
E tá tudo bem. Não tem problema. Mesmo porque o Ikigai ele nunca é estático. Tá? Não é uma coisa que você faz hoje e vai estar igual daqui 10 anos. Pelo contrário, muitas pessoas começam o processo do Ikigai num momento, quando ela vai revisitar isso dali 1 ano, dali 2 anos, ela fala, puxa, tudo que eu coloquei lá valeu, mas hoje já é totalmente diferente. E foi por isso que eu comecei a nossa conversa de hoje perguntando quais são os seus sonhos. Porque quando a gente fala de sonhos, deixa eu parar aqui o compartilhamento. Quando a gente fala de sonhos, a gente muitas vezes está falando exatamente de chegar nesse caminho do propósito. O que eu quero alcançar? O que é importante, o que é relevante para mim? O que muitas vezes é necessário para que eu consiga fazer? E quando eu começo a expandir esse olhar, assim como a gente começou a construir essa conversa na semana passada, e está chegando hoje aqui, eu consigo parar e falar assim, peraí, será que isso é importante para mim? Será que isso é valioso para mim? Será que essas ou aquelas situações têm significado para mim? São essas perguntas que vocês vão se fazer. Né? E são perguntas que muitas vezes não vão ter resposta imediata, mas vai passando por um processo onde você pode ir se descobrindo. Vocês podem ir se percebendo. Né? Até mesmo para entender situações que vocês já vivenciaram. Quer ver um exemplo? Não, na verdade, antes de falar o exemplo, eu vou perguntar aqui se aqui aconteceu. Tem muitas turmas que eu faço essa pergunta e a resposta é positiva. Alguém aqui, independente de idade, tá? Peraí. Independente de idade, e nós estamos no local seguro, tá bom? Ok? Concordamos que é um local seguro? A gente fala aqui, fica aqui e tá tudo certo. Beleza? Alguém aqui já se sentiu obrigada ou acabou sendo, entre aspas, obrigada a seguir uma profissão que a família queria? Ou estudar algo que a família determinou? Isso acontece muito. E aí, chega depois de um tempo, eu só vi a Raquel fazendo assim, ela tá com a mãozinha assim, ela fez assim. Né, Raquel? Sim, com certeza. Você só viu? Nem vou falar que sou eu, mas tá bom. É, tipo assim. Mas a faculdade em si é muito disso, né? Que antigamente nem tanto, porque eu não sou velha, né? Mas. Você é jovem porque há eu mais quero tempo, tá bom? filha Usa essa expressão doutora. que sempre funciona. Hã? Eu falei, usa a expressão de que você é jovem há mais tempo, só isso. É. Porque antigamente sempre fala, ai, porque eu quero uma filha doutora, ai, porque eu quero aquilo, mas sempre tem esse Exato. padrão, digamos assim. Mas você chegou a passar por isso, não? Sim. Chegou? Cheguei. Cheguei a começar, inclusive. Então, você chegou a começar, mas você terminou ou conseguiu parar no meio do caminho e falar, não é isso que eu quero? Terminei porque no final das contas não gostei. Ah, então beleza. Perfeito. Mas Perfeito. comecei contrariada, digamos assim. Não era a sua escolha, né? Não era, Tá. não era. Legal, legal, obrigado. Por que eu tô falando isso? Porque no caso da Raquel, foi bom. Poxa, não era o que eu queria, mas depois eu fui lá, poxa, sabe que esse negócio é legalzinho? Vou seguir. Ótimo. Mas quantas vezes a gente faz algo que não era legal? Né? E quando a gente fala de carreira, quando a gente fala de profissão, muitas vezes isso acaba acontecendo. E aí, eu mesmo já trabalhei com pessoas, e mesmo nas mentorias, com pessoas que falam assim, Márcio, eu estou 20 anos fazendo isso, mas eu não gosto. É que eu fui ficando na empresa, porque eu precisava pagar minhas contas, né, constituir família, tinha mais custo e tal, mas eu não gosto. E aí, muitas vezes eu falo assim, tá, então tá bom, vamos começar do zero. O que você gosta de fazer? Aí a pessoa fala assim, não, imagina, eu gosto da vida artística, eu gosto de empreender, eu gosto de não sei o que. Beleza, então,
Não vamos ter a oportunidade de mudar isso? Como que você poderia mudar isso? Ah, hoje talvez eu possa começar a fazer... Isso é caso real, tá? Ah, talvez eu poderia começar a fazer uma consultoria, não sei o quê. Dois anos depois, essa pessoa começou a fazer consultoria, saiu da empresa que estava há muito tempo e hoje não quer outra vida. Está trabalhando com consultorias tanto pessoais quanto empresariais e está funcionando. E toda vez que eu encontro a pessoa, fala assim, olha, poderia ter feito isso há 10, 15 anos atrás. Eu estaria muito mais feliz. Então, a ideia aqui é trazer para vocês essa dimensão. Né? Não é para vocês tomarem nenhuma decisão, e, por favor, de verdade, não façam isso. Não é assim, eu vou parar a faculdade. Já aconteceu, tá, gente? Por isso que eu estou falando. Já aconteceu. Teve uma turma que eu quase morri do coração, quase infartei. Porque depois desse encontro aqui, na semana seguinte, a menina entrou, Márcio, eu tô tão feliz, que legal. Eu falei, que bom, o que aconteceu? Ela falou assim, larguei a faculdade. Eu falei, Jesus. Eu falei, meu Deus, agora a família dela vai vir me matar. Vai me mandar prender, falar, prende esse doido. Né? Ela, não, mas eu não queria mesmo, eu já estava quase para decidir, mas eu não tinha certeza. Eu falei, tá bom. Foi uma decisão sua? Foi. Está melhor para você? Está. Tá bom. Né? Mas eu sempre falo, não tome decisão agora. Tá? Não é para tomar decisão. É só para vocês começarem a deixar fluir e aflorar muitas coisas. As decisões vocês vão tomando de tempos em tempos. Ok? Vamos lá, Lorena, diga. Eu tenho que aprender parar de tomar decisão assim de uma vez. Ai, meu Deus. Pelo que eu falei, que eu sou dessas. Ai, meu Deus, tô até com medo. Eu larguei ciências contábeis indo para o último período, no 8º período. Eu odiava aquilo. Mas eu fui fazer porque eu tinha ganho um desconto na faculdade, que era ótimo. Eu falei, então eu vou. E assim, não, e foi horrível. Não estava feliz. Meu pai foi o único que me apoiou, porque todo mundo falou, já está acabando, termina. Aí meu pai, não, se ela quer isso, ela pode largar. E eu li um livro, até esqueci o autor, Seja Foda. Alguém já leu esse livro? Sim, é do Caio Carneiro, se não tiver errado. A hora que eu acabei de ler o livro, e eu li assim quase no mesmo dia, foi pouquíssimo tempo. A hora que eu acabei de ler o livro, no outro dia eu cheguei lá no trabalho e falei, eu não fico mais nem um dia aqui. E foi assim. Que medo. O meu acerto deu zerado. Eu tinha 8 anos de empresa, que eu tinha saído de férias, aí foi no comecinho do mês eu já tinha pego o salário, vale alimentação. Eu só sei que no decorrer dos descontos, meu acerto ficou zerado, ficou tudo lá no FGTS. Ei, mas eu fiquei bem, porque eu não estava feliz. Mas tá bom, é até triste falar isso, né? Porque fala assim, que bom, que bom. Não, que bom que você ficou bem, né? Espero que... assim, ferrada, mas financeiramente, mas... É o que eu ia falar, espero que não tenha tido muitos percalços financeiros depois, mas assim, é sobre isso, gente. Legal, Lorena, obrigado. Mas não toma decisão agora não, tá bom? Senão vai que o marido fica bravo comigo. Por favor, não. Pode esperar. Espera pelo menos acabar a jornada. Mas a ideia é essa, tá, gente? Quando a gente fala de processo de autoconhecimento, então tem coisas que vão explodir como uma bomba na nossa frente, e tem coisas que vão acontecendo dentro do processo. Mas qual que é a ideia? E aí, já partindo para a parte final da nossa conversa, para a gente ir encerrando, qual que é a ideia? É justamente esse processo de construção. Então, semana passada a gente falou de emoções. Fez ali atividades, falando de autoestima, falando de emoção, falando disso, falando daquilo. Hoje, a gente começa a falar, tá, já entendi que tem um monte de coisa ali que eu posso viver, tem um monte de gavetinha que eu posso abrir.
Então vamos olhar para elas. Hoje é o dia de a gente começar a olhar para... Peraí, quem eu sou? Quem mais eu sou além do que eu me vejo no dia a dia? Né? Porque a gente tem o hábito, e aí vou voltar numa fala do começo da nossa conversa, de simplificar muito. Né? Simplificar tá bom, faz parte, mas a gente vai resumindo. Né? É só a gente ver trocas de mensagem no WhatsApp, né? Não se escreve mais você, é VC. Né? Você pergunta sim ou não para a pessoa coloca um N ou um S. E você que lute para descobrir o que era o resto da resposta da pessoa. Né? Então, quantas coisas a gente foi abreviando? E a gente faz isso conosco. Cada um de nós faz isso com a gente mesmo todo o tempo. E aqui o processo é exatamente o inverso. Peraí, mas o que mais eu posso descobrir de mim? Mas o que mais eu posso falar sobre mim? Mas o que mais eu estou pensando sobre mim? Faz sentido, meninas? Quero saber de vocês aí. Dúvidas? Para a gente ir caminhando para o final. Dúvidas? Se não tiverem dúvidas, a gente vai seguindo aqui. Só pegar o Forms já para vocês. Lembrando que hoje tem o Forms de presença para vocês. Já vou colocar aqui, deixar prontinho aqui no chat. Deixa eu ver se alguém colocou alguma dúvida. Oi, Isabela, legal, que bom que você está gostando. Espero que vocês continuem gostando, mesmo quando eu puxar a orelha de vocês. Eu farei isso de vez em quando. Então vamos lá, meninas. Hoje, deixa eu até confirmar se são 2 ou 1 atividade que vai liberar para vocês. Na verdade, até já deve estar liberado, mas deixa eu confirmar. Antes da gente fazer a foto. Inclusive, quem puder ir abrindo câmera, já podem ir abrindo câmera, que a gente vai fazer a foto já na sequência. Vamos ver. Cadê? Hoje, liberou só a atividade do Ikigai, deve estar liberando, deve chegar para vocês daqui a alguns minutinhos. Quem puder já fazer, comece. Mesmo que não termine, mas comece. Tá? E aí amanhã a gente tem a liberação das outras atividades. A gente vai ter outro tema, e aí a gente vai falar sobre as outras atividades. Tá? Importante, meninas. Eu sei que aconteceu com algumas de vocês. É totalmente normal dentro dessa primeira semana, mas vou repetir. Não deixem para a última hora. Não deixem para o último dia, porque a plataforma pode dar problema, pode dar defeito na internet, e aí vocês não conseguem entregar. Tá certo? Então, prestem atenção nisso. Vamos fazer a foto. Assim que terminar a foto, a gente espera mais 1 minutinho, eu libero o Forms para vocês já pegarem o Forms e depois poderem sair, responder já tudo direitinho. Beleza? Vamos lá, meninas. Quem mais? Mais alguém vai abrir câmera? Olha, hoje quase todo mundo abriu. Que bom. Deixa eu ver, mais um pouquinho, mais um segundinho. Bora lá. Bora para nossa foto. Sorrisão inteligente. Espero que todas estejam bem perfumadas. Bora lá. 3, 2, 1, sorrisão. Muito bem. Foto tirada. Ó, tá aqui no chat. Prontinho. Acho que hoje não tá com problema, tá todo mundo conseguindo acessar. Vou deixar aqui, vou me despedir, mas eu vou deixar o chat aberto para quem precisar copiar, porque às vezes está no celular, precisa copiar, tá bom? Mas eu vou encerrando. Quero agradecer muito a presença de vocês, demais a participação. Lorena, você quer fazer uma pergunta? Eu quero falar que amanhã eu não vou conseguir entrar. E o que Sem eu problemas. devo fazer? Assiste a gravação que vai ser liberada na sexta-feira. Tá? Assiste a gravação e responde o Forms. Esse sempre é o Combinado. procedimento. Tá bom? Tá.
Combinado. Meninas, obrigado, fiquem bem, uma excelente noite e até amanhã. Beijo, beijo. Até Tchau, amanhã, meninas. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, obrigado, gente. Tchau, Márcio. Obrigada. Tchau, obrigado. Foi ótimo. Obrigado pela participação de vocês.